Olá, pessoas. Aqui é o professor Rosimário. Vamos lá falar um pouquinho sobre, literatura, frente 3, terceiro médio. Bora lá. Bem, meninos, vamos fazer uma rápida recapitulação sobre vida e obra de Oswald de Andrade. A gente viu ele um pouquinho no final do bimestre passado. Vamos só fazer uma rápida recapitulação. Bem, o nome completo é José Oswald de Souza de Andrade. Ele nasceu em 11 de janeiro de 1890 e o seu local de nascimento foi em São Paulo. Ele atuou como escritor, ensaísta e dramaturgo. Ou seja, vou até repetir o dramaturgo. O que acontece, meninos? Como escritor, ele escreveu romances, escreveu livros de poesia. Ensaísta é aquela pessoa que faz ensaios, ou seja, que escreve defendendo uma determinada ideia a respeito de um assunto. E dramaturgo é quem escreve peças de teatro. Bem, de maneira mais ou menos oficial, ele se casou 3 vezes. Sim, ele teve muitas mulheres. Ele se casou com Tarsila do Amaral, de 1926 a 1930. Depois se casou com Patrícia Heder Galvão. Patrícia Heder Galvão também é conhecida como Pagu. Foi uma figura muito importante, nos anos 30, 40, até ali perto dos 50. E ao final, o seu último relacionamento foi a Maria Antonieta Dalquemin. Eles estiveram casados de 1944 até 1954. Bem, ele, faleceu na data de 22 de outubro de 1954, com 64 anos. Ele foi um dos realizadores e idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Olha ele aqui, ó, desfilando seu garbo e elegância. A Semana de Arte de 1922, só repassando muito rápido, celebrou a independência artística do Brasil e buscou novos caminhos, caminhos originais para a arte brasileira. Em 1924, o Oswald lançou um livro que quebraria todos os paradigmas de como se fazia poesia até então. Essa aqui, ó, é a primeira edição do livro chamado Pau Brasil, com capa e ilustrações da Tarsila do Amaral. Essa aqui é a edição que eu tenho, que é uma edição que foi relançada pela Globo, com bastante texto crítico, com alguns textos críticos dentro, de outras pessoas falando sobre a obra e a importância. Esse livro realmente foi muito importante, muito, muito, muito importante. Ele era o mais inovador entre os modernistas no que dizia respeito à linguagem. Isso abriu caminho para muitos escritores, muitos poetas, sobretudo, que tiveram uma grande influência dele. Isso eu já falei em sala de aula. Se fôssemos trabalhar assim, entre aspas, a beleza, o brilhantismo, os que vieram depois dele, poderíamos dizer que foram, digamos assim, mais brilhantes, mais técnicos, mais apurados. Só que ele, digamos assim, quando ele chegou no ambiente, querendo trazer ou querendo inovar a linguagem, tudo era mato. Então ele realmente assim foi um grande polemista, ou seja, ele criou grandes polêmicas, não só pelo seu estilo de vida, que era excêntrico, para uma sociedade bem, como que eu posso dizer, bem carola na época, mas também, sobretudo, por aquilo que ele escrevia, não apenas na poesia, como a gente vai ver, como também em textos que a gente chama de manifestos, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O que acontece? Ele, foi um grande idealizador do modernismo. Quando eu digo idealizador, ele era um crítico, ele refletia. Ele e Mário de Andrade foram, digamos assim, as duas molas de propulsão, digamos assim, que lançaram o modernismo adiante, que fizeram o modernismo progredir.
E ele escreveu dois manifestos, né, que são muito conhecidos e são célebres, ou seja, são conhecidos por ter ditado muito de como a arte seria a partir de 1924. Bem, mas vamos primeiro lembrar, né, ou definir ou aprender o que é um manifesto. Bem, na literatura se define como manifesto um texto de natureza dissertativa e persuasiva. É um texto que é uma declaração pública de princípios e intenções, ou seja, você declara publicamente quais são os seus princípios, o que você quer fazer, e você aponta, digamos assim, né, um problema e busca, através das suas intenções, dos seus princípios, a refletir ou conclamar a que se pensem em soluções. Ok? Então, é uma declaração pública de princípios e intenções que busca alertar para um problema e aí busca a proposta, né, de soluções. Beleza? Então, o manifesto é isso. Vocês vão ler, por exemplo, alguns textos muito célebres, como o Manifesto Comunista e outros manifestos, digamos assim, né, que é sempre isso. Uma denúncia de uma situação e uma busca por mudança nessa situação. O primeiro manifesto que a gente vai ver, meninos, é o manifesto da poesia Pau-Brasil. Como era esse manifesto, né? Em que consistia, se eu fosse resumir assim de uma maneira bem simples? Primeiro, era um tom de paródia e festa. Não havia essa coisa séria como se esperaria em um manifesto, né? Propõe uma arte que não imite a arte europeia, mas uma arte genuinamente brasileira. E como, né, a gente procura, ou como a gente identifica essa arte brasileira? Olhando para o passado, analisando a nossa história e, claro, e olhando para o presente, olhando para aquilo que o povo, que o brasileiro produz. E, claro, né, isso que o brasileiro produz também tem a ver com a linguagem que ele fala. E essa linguagem entrar na poesia, essa linguagem entrar nas artes. É uma admissão da oralidade, ou seja, não ser apenas a forma culta, né, ou a linguagem formal, mas a linguagem que as pessoas falam no dia a dia também podem, né, ser objetos ou podem ser elementos, né, que componham arte. Outro manifesto é o manifesto antropofágico, que tem a ver com antropofagia. Antropofagia tem a ver muito com o quê? Com a celebração, né, uma celebração indígena em que determinados índios de uma tribo comem, né, um guerreiro inimigo que tem coragem, que é valente, que tem muitas qualidades positivas, porque nessa celebração essa tribo indígena crê que comendo esse guerreiro vai adquirir, vai absorver as suas qualidades. Observe que antropofagia não tem muito, digamos assim, né, nesse sentido a ver com canibalismo, porque canibalismo é você, entre aspas, né, comer carne humana por uma questão nutricional, por uma questão de alimentação pura e simples. Antropofagia não, é você absorver as qualidades, as características, as coisas boas daquilo que você, apesar de reconhecer como não seu, mas que você reconhece como algo bom. Então isso é uma síntese do autor sobre o modernismo. Por quê? Porque o que é apresentado aqui? É apresentado, né, o índio antropófago como uma metáfora da arte brasileira. E o que a arte brasileira deve fazer, segundo esse manifesto? Deve devorar a arte do mundo, devorar a arte europeia para absorver tudo aquilo que essa arte tem de bom. Assimilar essas características positivas e gerar a sua própria arte. Uma outra coisa interessante que tem aí nesse manifesto, esse manifesto ele retoma um tema que foi apresentado por Freud, que é a ideia do totem e tabu. Basicamente é o seguinte, simplificando muito, né? O Freud ele disse que a determinada tribo indígena ali
era dominada por um pai, né? Esse pai era, digamos assim, né, quem mandava, quem determinava todas as leis, e esse pai acabou sendo morto pelos seus filhos, né, que queriam estabelecer uma nova ordem, e foi devorado pelos seus filhos. E o que que esses filhos fizeram? Transformaram, digamos assim, esse pai, né, que perdeu a vida para que eles assumissem o poder, transformaram esse pai, né, em um deus. Ou seja, transformaram ele em um deus, né, em uma pessoa que deveria receber honra, adoração, né, a devoção, e representam, né, esse pai que foi devorado no formato de um totem. E isso acaba gerando esse novo ciclo. Por quê? Porque essas pessoas que, digamos assim, né, impõem esse tabu, né, de adorar ao totem, né, e de várias outras proibições, né, porque assumiram, digamos assim, o poder da tribo, provavelmente eles vão tomar cuidado para eles também não serem devorados. Então, temos essa questão do manifesto antropofágico que retoma isso, que olha, vamos devorar, né, o conteúdo europeu e vamos gerar algo novo nosso. O povo brasileiro que era colonizado, ou seja, que era dominado, com o manifesto antropofágico é analisado do outro ponto de vista. Não mais um povo que era dominado, um povo que era subjugado, mas um povo que, ao entrar em contato com o estrangeiro, absorvia o estrangeiro, deixando de ser passivo para ser ativo. Bem, meninos, sobre a vida, a poesia e como pensa, né, pensava artisticamente, né, e como se manifestava o pensamento artístico do Oswald, né, nós ficamos por aqui. É um resumo muito simples, muito básico, mas espero que ajudem vocês. É isso aí, meninos. Tchau, tchau.